Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Ótimo. Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer à Diretoria de Atenção Básica pelo convite, agradecer a Elisa, que foi a pessoa que fez esse movimento e tem trabalhado muito essa temática do NASF, agradecer a presidente Estela, que é a presidente do COSEMS, a secretária de Saúde de Itaparica, e agradecer também a ENSP Fiocruz por ter cedido o material. Hoje a gente vai estar discutindo esse tema da gestão do cuidado em redes de atenção a partir da nossa experiência com o curso de apoio matricial com ênfase no NASF. Então, esse é o terceiro vídeo dessa série e nós estamos trabalhando com o caderno que tem servido como guia pedagógico para o curso. O curso tem sido uma experiência muito potente e, por isso, esse movimento de ampliar o acesso ao conteúdo do caderno, aos seus dispositivos, para que na prática e no cotidiano da atenção básica, na relação do NASF com as equipes de saúde da família, a gente amplie a utilização dos dispositivos do curso. Então, esse é o tema da fala hoje, dessa troca de experiência, a gestão do cuidado em redes de atenção à saúde. Então, como foi falado, atuo no COSEMS hoje coordenando o apoio institucional e no curso da Fiocruz eu sou tutor, então sou tutor, o curso está na sua terceira edição, terceira oferta, então sou tutor desde o início do curso lá atrás. O curso aqui na Bahia ele acontece em alguns polos, então nós temos o polo de Eunápolis, o polo de Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista. Ao todo nós temos 115 profissionais de saúde participando do curso. Em sua maioria são profissionais do NASF, a equipe multiprofissional, então nós temos fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, assistente social, fono, então a maior parte os profissionais que atuam no NASF. Aqui é um pouco, eu não podia falar do curso sem falar da turma que eu acompanho. Então, eu faço parte, eu sou tutor da equipe de Juazeiro. Então, uma equipe belíssima que tem me trazido uma grande aprendizagem. É uma equipe formada por profissionais do NASF, eminentemente, dos municípios de Canudos, Itiúba, Juazeiro, Uauá. E agora, por fim, duas profissionais de Rodelas. Então, essa experiência do curso tem sido de grande valia, porque a gente adentra o interior do estado e convive com diferentes realidades, com diferentes contextos de organização do sistema municipal e do sistema regional de saúde. Bom, uma rápida, só para situar, pode ter pessoas que não tenham participado das webs anteriores, mas o curso de apoio matricial na atenção básica com ênfase no NASF, AB, ele é a terceira oferta, ele tem como objetivo mobilizar atores para o processo de reflexão e problematização e qualificação da atenção básica. A gente fala muito que é um curso movimento, é um curso semipresencial, então é um curso em que nós vamos para o município, para o polo, os municípios de residência, as pessoas se dirigem ao polo, e nós fazemos essa discussão em loco, e também ele tem uma parte da carga horária à distância através do VIASC, que é o sistema que é o ambiente virtual da Fiocruz. Então ele é semipresencial e ele trabalha muito, a gente vai ver, com a metodologia de causar movimentos no município onde tem o profissional participando do curso. Então o curso ele funciona como um dispositivo onde os recursos metodológicos eles são levados e que são colocados em circulação com o restante da equipe, com a rede. Então, é um curso que, de fato, movimenta o educando, mas também, principalmente, movimenta o território. Então, é um curso muito potente. Ele pretende formar educandos multiplicadores para a realização do trabalho no NASF, incorporando e ampliando o apoio matricial na atenção básica. Então,
uma linha muito importante do curso é trabalhar com os instrumentos pedagógicos do curso dentro da equipe de saúde, dentro da equipe do NASF, dentro da equipe de atenção básica, ler o caderno, levar esse conteúdo para dentro das equipes. Isso tem sido muito potente e a gente vai ver algumas questões mais na frente. Outra questão é apoiar e ofertar as ferramentas para implantação e implementação do NASF-AB, além de gerar reflexão sobre o processo de trabalho e em equipe na atenção básica. Isso a gente tem a gente encontra uma realidade ainda de equipes NASFs que não discutem, não conseguem abertura para discutir o processo de trabalho com as equipes que acompanham, com a equipe de atenção básica, e o curso tem servido de linha de costura do processo de trabalho para juntar equipe NASF e equipe de atenção básica e discutir processo de trabalho. Avançar na concretização das práticas de apoio matricial na atenção básica, que apesar de ser bastante discutido o conceito de apoio matricial, a gente tem visto que, na realidade, apoio matricial tem ficado distante da realidade de algumas equipes, mas a gente vai ver mais em diante essa discussão. O perfil do curso, eminentemente profissionais da atenção básica, mas o curso ele também é aberto para gestores e técnicos da atenção básica e outros profissionais da rede de saúde. Essa turma tem uma característica da maioria ser do NASF, mas eu já tive turmas anteriores em que nós tivemos profissionais da equipe mínima, da equipe de saúde da família, nós tivemos outros profissionais, até de outros serviços, de centro de especialidade, do CREAS. Então, envolvem profissionais que compõem a rede de serviços no qual o NASF está incluído. Tem uma carga horária de 180 horas, dura 7 meses, é um curso de aperfeiçoamento, e os atores do curso somos todos nós, então todos nós aprendemos no processo. O nosso conteúdo e a nossa essência de significado é realidade. Então, isso tem sido de grande aprendizagem, porque as realidades são múltiplas, o contexto às vezes semelhante, mas os atores são diferentes, as estratégias utilizadas para a implementação dos dispositivos do NASF acabam sendo diferentes, e essa variabilidade compõe um conjunto muito bacana de saberes que a gente acaba aprendendo muito, a gente acaba sendo de fato transversalizado pela experiência dos educandos. Isso para a gente é muito importante. As competências que o curso, então, promover a integração e comunicação entre a equipe, instituir processos e espaços de educação permanente dentro do processo de trabalho, facilitar e organizar, coordenar as reuniões de equipe. Então, a gente tem induzido muito para que as equipes tenham reunião. Manejar e compartilhar tecnologias de gestão do cuidado compartilhado. A gente vai estar vendo isso com o PTS, com a consulta compartilhada, com o trabalho em grupo compartilhado. Conduzir momentos clínicos compartilhados, como consultas conjuntas, visitas domiciliares, trabalhos com grupos, de forma a facilitar o processo de aprendizagem. Então, todos os dispositivos que são utilizados nos territórios, eles fazem parte dos processos terapêuticos que o NASF utiliza na sua prática, o que deve utilizar. Também busca-se conduzir a discussão de casos e realizar a transposição didática para situações semelhantes. Então, a gente muito discute nas reuniões que nós temos no território situações em que nós conseguimos identificar situações semelhantes na realidade. Trazemos casos clínicos da realidade. Então, um curso pautado pela realidade dos serviços. E, por fim, apoiar a construção de intervenções adequadas às características do território, ao processo de trabalho e às necessidades das equipes apoiadas. Então, o processo pedagógico de incorporação de conhecimento, ele está centrado, de fato, na experimentação, né? Na transformação da realidade, na tática e na estratégia de produzir mudanças na micropolítica do processo de trabalho, tendo como pano de fundo o referencial de atuação do NASF. Aí a essência do curso, é um curso em que todos nós, o educando, mas principalmente o educando, ele é sujeito ativo do processo de conhecimento, da sua própria constituição, valendo-se de sua interação com o outro. Então, nós temos a cogestão, a discussão coletiva, o debate colegiado em grupo de situações como
uma mola, de fato, propulsora do curso. Então, debatemos muito os dispositivos, as estratégias, compartilhamos muito experiências, e a experiência de um ajuda o outro. Então, o curso tem produzido uma roda e tem colocado em circulação diferentes experiências de uso prático dos dispositivos. Então, isso tem ajudado muito no crescimento do grupo como um todo. E o que eu acho mais fantástico é a formulação da tríade pedagógica. É uma estratégia que é formulada com a finalidade de complementar e assegurar os pressupostos pedagógicos. Então, nós temos uma tríade. Um primeiro elemento é o dispositivo disparador, que é um dispositivo pedagógico que pode ser uma discussão de caso, pode ser uma encenação, pode ser uma reflexão, pode ser um processo de trabalho que a gente traz como centro do debate, algo que dispara a discussão. Esse dispositivo disparador ele é utilizado nos encontros que nós temos no território, né? Nos encontros regionais, nos encontros locais. É utilizado nos nossos encontros, entre o grupo. A proposta de microintervenção contextualizada já é outro dispositivo semelhante ao dispositivo disparador, mas dessa vez é o dispositivo utilizado na prática de cada aluno. É quando ele volta para o território, volta para o município, para experimentar fazer aquele dispositivo no contexto real de trabalho. Então, isso é algo interessantíssimo, porque o dispositivo disparador utilizado no momento do nosso encontro, ele acaba sendo de experiência prática para que o educando utilize no seu contexto real aquele dispositivo, se transformando em si numa microintervenção. Por isso que é uma microintervenção num contexto, contextualizada. E, por fim, a tríade ela se completa com as ofertas de ferramenta para ação, que são artigos, experiências escritas de lugares, de equipes que conseguiram avançar naquela estratégia de implementação. Então, as ofertas de ferramenta para ação é a experiência vivida por outros, escrita, sistematizada, que incorpora, que agrega muito para a gente uma reflexão sobre a ação que a gente quer fazer. A gente usa muito a comunidade de práticas, as experiências que são postadas lá, a gente usa artigos científicos que dialogam também com a transformação de realidade. Então, essa tríade é que nós utilizamos durante o curso. Aqui é o material didático do curso, a linha guia. Nesse material, que é da Fiocruz, que é utilizado para o curso, ele compõe toda a trajetória pedagógica, toda a linha pedagógica que nós utilizamos e nos ajuda muito na organização das etapas do processo pedagógico. O caderno do curso nós utilizamos nos momentos que nós estamos presenciais no município, na região, e os educandos vivendo a microintervenção no território, eles compartilham com o grupo e comigo, que sou o tutor, no ambiente virtual. Essa aí é a tela do ambiente virtual. Aqui, para quem também não acompanhou as outras webs, aqui é o esqueleto do curso de aperfeiçoamento em apoio matricial. Então, são 4 unidades temáticas, unidades de aprendizagem, que seguem o rito desde o planejamento, quando se pretende constituir uma equipe NASF, o que deve ser feito, como acontece na prática e como a gente consegue trazer para um contexto apropriado de implantação, passa pela construção de agenda, início do trabalho da equipe NASF, da equipe com a equipe de referência, passa pela construção de fluxos de processo de trabalho, mecanismos de interação, depois entra nas ferramentas de cuidado do NASF, né, e consulta compartilhada, PTS, trabalho em grupo, passa pela relação do NASF e da equipe de atenção básica com a rede, que é o foco da nossa discussão hoje, e, por fim, tem a última unidade de aprendizagem, que é transversal em todo o curso, onde a gente trabalha as ferramentas de monitoramento do trabalho do NASF, e aí com destaque o PMAC, e aí com destaque os mecanismos de comunicação e colaboração entre a equipe e a contribuição do NASF para ampliação da oferta da atenção básica. Então, esse é o esqueleto do curso.
mas nós vamos nos determos a unidade 3, a unidade de aprendizagem 3, que é a gestão do cuidado em redes de atenção à saúde. Tá? Bom, essa unidade ela tem como pressuposto elementar fazer com que a gente perceba um pouco mais além da atenção básica, a gente perceba a relação da atenção básica com os diferentes níveis de complexidade, com os diferentes serviços que compõem a rede no território. Então, esse é um desafio porque, na realidade, a gente encontra o processo de trabalho do NASF em alguns lugares ainda incipiente, o NASF ou fazendo só educação e saúde, não abrangendo ações clínicas, não abrangendo ações compartilhadas, ou o NASF fazendo média complexidade, saindo um pouco do escopo, da atenção básica, indo para a média complexidade, não havendo essa integração, mas sim meramente uma oferta de encaminhamento. Então, a ideia daqui é discutir de fato o NASF a partir do seu lugar, que é a atenção primária em saúde, do seu papel, que é a ampliação do cuidado e do apoio matricial às equipes, em relação com a rede de serviços que estão dispostos no território, que tem diferentes tecnologias, tem diferentes linhas, perpassam diferentes linhas de cuidado. Então, a intenção dessa unidade é problematizar a gestão do cuidado integrado em rede e trazer elementos para a articulação conjunta das equipes de atenção básica e NASF com os outros pontos de atenção da rede, como aquelas da atenção especializada. Então, a gente fala muito que o NASF é o entre, ele fica entre a atenção básica e entre as demais redes. Então, o NASF ele tem um papel estratégico, um papel algumas vezes não compreendido pelos gestores e pelos trabalhadores. A gente tem ainda dificuldade de sair da faculdade com a compreensão desse lugar de atuação que é o NASF. Então, a gente sai muito com uma linha de formação ainda voltado PSF, média complexidade. Está aí uma grande dificuldade que os trabalhadores têm de pensar o NASF fora da atenção especializada e em apoio à equipe de saúde da família. Mas o que é apoiar a equipe de saúde da família? Né? Então, é fazer pela equipe. Né? Então, essa construção tem sido muito heterogênea nos municípios e parece que é um desafio importante. Então, a rede, falando um pouco da rede, a rede é uma só, não são os serviços que compõem um território, eles são dispostos territorialmente, cada um com sua tecnologia, cada um com seu papel. O usuário é que acaba transitando, a partir da sua necessidade, ele acaba transitando pelos serviços, mas não apenas esse trânsito do usuário pelos serviços determina a rede, na verdade, é consequência da forma como a rede está organizada. Então, um hospital está num local, está na mesma rua que uma unidade básica de saúde, e o hospital não senta com a unidade básica, ou a unidade básica não senta com o hospital. Então, são fluxos que não são planejados previamente ao acesso ao usuário. Então, são fluxos de encaminhamento que não carregam em si um vínculo entre os serviços, um vínculo entre os trabalhadores desses serviços. E aí, algo que é fundamental é que a unidade básica de saúde, por mais que tenhamos um hospital, um CAPS, um outro serviço, mas pela unidade básica de saúde perpassam todas as necessidades de saúde que perpassam os outros serviços. Então, a unidade básica de saúde, a atenção básica, ela tem a característica de acompanhar de modo longitudinal os usuários, sejam eles usuários que também são atendidos pelo CAPS,
sejam mulheres que serão gestantes, adolescentes, idosas, sejam homens, adolescentes, sejam usuários de drogas. Então, a unidade básica ela concentra todas as linhas que convergem para os outros serviços. E, diferentemente dos outros serviços, a característica da atenção básica é o acompanhamento longitudinal. Então, falar dessa rede dentro de um território é falar de um fluxo que extrapola a presença dos serviços, mas precede uma organização entre esses serviços para que esse fluxo seja planejado previamente. Um exemplo que a gente sempre trabalha é que nós acompanhamos as gestantes durante 9 meses no seu pré-natal, na atenção básica. Mas a maternidade, que às vezes está no próprio município, só conhece a gestante no dia que ela vai parir. E a equipe de saúde da família sabe a data provável do parto dela, ou seja, todas as gestantes acompanhadas por uma equipe, nós temos como saber quantas vão parir por mês. Se essa informação for para a maternidade, será que não dá para a gente planejar o parto? Será que não dá para ela visitar antes? Da mesma forma, são os usuários acompanhados pelo CAPS. Então, acaba que a unidade básica de saúde não tem essa leitura do território, muitas não têm a leitura de quantas pessoas no território são acompanhadas pelo CAPS e qual o papel dessa equipe da saúde da família ou do NASF e do NASF no acompanhamento dessa pessoa que é usuária do CAPS. Então, na verdade, o que a gente percebe é que a rede funciona de modo fragmentado ainda, com poucos canais de comunicação. Os fluxos também acontecem de modo fragmentado e é fundamental que haja uma mudança nesse modo de fazer. E uma mudança e uma questão bem importante sobre isso, dá para citar, por exemplo, no NASF. Quando vai implantar o NASF num território, um município quer fazer um projeto para o NASF, esse projeto é discutido com as equipes de saúde da família, a necessidade de composição das categorias vem das necessidades do território. Antes mesmo de chegarem os profissionais, o processo de trabalho do NASF é discutido, é entendido, é compreendido pela equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, que vai ser acompanhada pelo NASF. Então, o que a gente vê é que o que existe é uma implantação de diferentes equipamentos de saúde. Citei o NASF como um exemplo, mas implanta-se um hospital e não senta com a rede de saúde, de serviços que já estão ali, para discutir como é que será o fluxo no hospital, para construir junto. Implanta-se um CAPS e não discute com aquela rede. A implantação de um serviço implica a mudança de fluxo no território. Produz uma necessidade de saúde que às vezes não é sentida, que às vezes vai para outro município que, implantando o CAPS, a unidade passa a assumir esse fluxo que antes era em outro serviço. Então, é fundamental que para que haja um funcionamento de modo organizado, que garanta o acompanhamento contínuo, haja um planejamento em rede desse novo serviço que vai vir. A gestão precisa se aproximar dos trabalhadores para fazer esse debate e essa construção com os próprios trabalhadores. Isso aí já antevê uma maior eficiência do fluxo, uma maior eficiência no funcionamento do equipamento que vai ser implantado. E da mesma forma, estamos falando no contexto de fluxo que traz para si o processo de gestão do cuidado. Então, eu consigo fazer uma gestão de cuidado em rede quando eu consigo planejar o cuidado daqueles usuários, daquele grupo prioritário, daquele conjunto de necessidades, em conjunto com as equipes que estão em diferentes serviços no território. Então, se eu sei minha quantidade de hipertensos, quem são eles, qual a condição clínica deles, compartilho isso com o hospital ou com o ambulatório que tem um médico clínico, um cardiologista, se eu discuto coletivamente, eu consigo fazer uma melhor gestão do cuidado, eu amplio o cuidado para além da equipe da atenção básica, médico, enfermeiro. Então, eu preciso, na verdade, ter um processo em cascata de ampliação de cuidado. Eu começo a ampliar o cuidado à medida que eu, enfermeiro de PSF, discuto com o meu médico a gestão da clínica,
discuto com o meu dentista a gestão da clínica, discuto com minha equipe NASF a gestão da clínica, e se aquele grupo prioritário tem uma necessidade a ser contemplada em outro serviço fora da atenção básica, eu puxo esse serviço para construir essa linha de cuidado. Então, a gestão do cuidado é compreendida como essa possibilidade que nós temos de cuidar do usuário de forma contínua e ininterrupta em diferentes pontos de atenção, efetivando trajetórias requeridas por projetos terapêuticos implicados com a defesa da vida das pessoas e dinamicamente considerados. Então, se eu já prevejo dentro do meu conjunto de hipertensos e diabéticos situações de agravamento ou condições sociais que impactam na sua situação de saúde, eu já posso articular com um serviço, o CREAS, com outro serviço que está no território, uma estratégia terapêutica para evitar esse agravamento. Então, gestão do cuidado é você, de fato, fazer essa construção do cuidado a partir dos diferentes serviços que estão numa rede, falando em gestão do cuidado em rede. E aí, esse conceito e essa linha de raciocínio, ela já caminha para um conceito que é importantíssimo quando eu construo coletivamente as diferentes abordagens diante de uma necessidade de saúde, partindo de cada lugar do serviço de saúde, cada ponto de atenção que tem uma contribuição a dar nesse cuidado, eu estou falando de uma busca de maior resolutividade, de uma maior abrangência em acesso oportuno, e estou falando também de uma maior integralidade do acesso, uma integralidade do cuidado. Então, quanto maior o conjunto e a gestão do cuidado em rede, mais eu consigo uma etapa de uma suposta integralidade, ou seja, de uma visão integral daquela necessidade. E aí eu vou trazer um pouco Matos, que traz o conceito que a integralidade no âmbito das práticas dos profissionais se concretiza na busca do olhar integral sobre o usuário, considerando diferentes dimensões da sua vida e uma prática não reducionista na relação entre profissionais de saúde e usuários. Isso toca muito duas questões importantes, que é a implicação e a corresponsabilidade compartilhada entre os profissionais que atuam num dado território com a população. Então, quanto mais eu construo esse cuidado compartilhado entre diferentes profissionais, eu tiro aquela situação, eu componho o cuidado que eu estou fazendo na equipe de saúde da família e compartilho com uma outra categoria ou com outro serviço que também tem uma contribuição a dar àquele cuidado, eu, de fato, construo uma corresponsabilidade. Mas também não dá para ser apenas em um momento do cuidado. Eu preciso construir na minha agenda e no meu processo de trabalho um modo de construção permanente desses espaços de diálogo entre os serviços. Participar de uma reunião de equipe, o CAPS pode participar em alguns momentos para a construção desse cuidado dos usuários que moram no território da equipe. Ele pode estar construindo, na reunião dessa equipe, processos terapêuticos muito mais compartilhados com a equipe de saúde da família. Da mesma forma, ambulatório, se eu tenho um ambulatório de reabilitação, então eu posso ir para a atenção básica e estar construindo isso, ou a atenção básica pode ir até um ambulatório, chamar o ambulatório para participar de uma reunião, para construir esse plano de cuidados integrados em rede. E isso aí é bem importante porque várias experiências mostram que tem ampliado o grau de resolutividade da atenção básica, ou seja, tem diminuído o fluxo de encaminhamento de casos que não precisariam ir para a média complexidade, que acabam indo para a média complexidade. Isso tem ajudado também a definir o papel da equipe NASF. No mesmo município, eu tenho um fisioterapeuta que está no NASF, um fisioterapeuta que está no centro de especialidade e um fisioterapeuta que está na academia da saúde. A mesma categoria em 3 equipamentos de saúde. Elas fazem a mesma coisa? O fisioterapeuta, nos 3 pontos de atenção, eles têm a mesma abordagem terapêutica, fazem o mesmo processo ou não? Então, essa construção precisa se dar em território, discutindo o que cada um
coloca para o cuidado a partir do seu lugar de atuação na rede. E pressupõe conhecer a população em sua dinâmica de vida e construir um vínculo com a equipe de referência à população. Então, muitas equipes de NASF têm contato com a população apenas nas discussões de grupo. Não faz visita domiciliar, não está junto com as equipes de saúde da família em consultas compartilhadas. A única atuação é dentro de um consultório ou numa sala de reunião de equipe. Por incrível que pareça, nós ainda temos experiência de municípios em que o NASF ele não trabalha compartilhado com a equipe de saúde da família. O NASF ele é um agente externo que vem em alguns momentos e pousa na agenda da atenção básica. E algumas das vezes, uma ação compartilhada acaba sendo depositada apenas no NASF, como, por exemplo, tem vários grupos que a equipe de atenção básica não participa. Quem toca o grupo é o NASF. Então, o NASF pode tocar grupo, é importante, alguns grupos específicos, enfim, mas é fundamental que o grupo não fique a depender do NASF. O vínculo maior com o território é da equipe de saúde da família. O NASF compartilha desse território, mas na lógica de um apoio matricial. Então, é fundamental ter essa noção, essa compreensão do lugar estratégico da equipe de saúde da família no cuidado e do lugar do apoio matricial nesse cuidado. Do mesmo modo, a integralidade também está na organização de serviços, significa a base para a implementação de redes, entendendo que para suprir as diferentes necessidades dos usuários, a necessidade de integração de diversos pontos de atenção com padrões tecnológicos próprios, sem os quais não seria possível entender todas as necessidades dos usuários em um único serviço. Então, é importantíssimo a gente perceber que pressupõe conhecer o território, conhecer a rede, fazer cartografia, saber as diferentes ofertas que os serviços trazem para a população em diversas naturezas. Então, perceber que esse raciocínio também está ligado à interdependência entre os serviços, né? O serviço não funciona de modo isolado. O funcionamento da atenção básica repercute no funcionamento do hospital. O funcionamento do NASF repercute no funcionamento da atenção básica, da média complexidade do hospital. Então, somos atravessados por fluxos que nos conectam e que o funcionamento de um reverbera no funcionamento do outro, seja um funcionamento eficiente, seja um funcionamento mais ineficiente. Então, essa linha de raciocínio é fundamental que tenhamos. E aí, para falar de fluxo, falar de rede sem falar de algo que é elementar, isso aqui coloquei aqui recordando, porque foi objeto de outras webs, mas é fundamental que a gente recorde que o NASF trabalha com uma agenda, né? E os elementos que constituem a agenda perpassam as linhas de atuação do NASF. Então, é fundamental que na agenda do NASF estejam reuniões de matriciamento com as equipes de referência, que sejam reuniões periódicas, conforme a modalidade do NASF e o contexto. No mínimo, uma reunião mensal o NASF deve ter em equipe e participar das reuniões de equipe que o NASF acompanha, das equipes de saúde da família. Algumas equipes NASF trabalham com o conceito de profissional de referência, ou seja, a unidade básica tem um profissional de referência no NASF, e é esse profissional que participa da atenção básica. A demanda para o NASF não vem apenas para aquele profissional, mas vem para toda a equipe a partir dessa referência que é o profissional da equipe NASF. Então, participar da reunião é uma ação fundamental que tem que estar na agenda do NASF. Atendimentos individuais, sim, mas atendimentos compartilhados também. Então, é fundamental que hajam consultas compartilhadas com a equipe de saúde da família. A gente só consegue essa troca
de saberes, essa construção de conhecimento, essa clínica ampliada, quando há, de fato, um compartilhamento da clínica. E compartilhamento da clínica passa pela consulta compartilhada. A gente tem NASFs hoje que não experimentaram ainda a consulta compartilhada, não experimentaram participar de reunião de equipe. Outro elemento importante da agenda são os atendimentos domiciliares, sejam específicos da equipe NASF, mas principalmente atendimentos compartilhados com a equipe de saúde da família. Então, é o fisioterapeuta indo com o enfermeiro, com o médico, é o fono indo com o enfermeiro, com o médico, é o assistente social indo com o enfermeiro, médico, dentista, é a equipe NASF indo com a equipe de saúde da família em domicílio. Grupos e atividades coletivas. Então, a participação do NASF em grupos e atividades coletivas é fundamental. E é fundamental também que esse grupo, como é o território, como é a comunidade, que tem um vínculo maior com a equipe de saúde da família, que esses grupos eles sejam, de fato, conduzidos também por membros da equipe de saúde da família, que não fique apenas o NASF com a responsabilidade de conduzir grupo. O NASF, quando conduz grupo, ele não consegue construir um vínculo com o lugar onde essas pessoas moram, com sua condição de vida. Quem tem esse vínculo maior é a equipe de saúde da família. Por isso que o NASF, nessa perspectiva do grupo, é fundamental que tenha claro que a equipe de saúde da família tem um papel central no grupo, tá? Tem que ter um espaço destinado para elaborações de materiais, protocolos, rotinas. O NASF precisa de uma reunião de equipe, só o NASF, para organizar o trabalho. Precisa ter um espaço na agenda para aquelas situações de urgência, imprevistas. É aquela demanda que a equipe de saúde da família faz, que não tem como colocar para uma semana, 2 semanas, tem que ir naquele dia. Então, a agenda precisa ser permeável a essas situações do território para a equipe NASF. Reunião entre profissionais NASF, se possível com profissionais de outros NASFs e de outros pontos de atenção na rede. Então, é fundamental também que haja essa transversalidade desse encontro entre as equipes de NASF no território. São experiências diferentes, são arranjos diferentes, e aí é fundamental. Nós falamos anteriormente que em alguns municípios a implantação do NASF ela acontece muito fechada na gestão. A gestão não constrói, acaba não construindo com os trabalhadores o funcionamento do NASF, a composição das categorias, a partir de um diagnóstico de território. E isso também reverbera na construção da agenda do NASF. Todos esses elementos que constituem a agenda acabam passando longe de um contexto real em que a agenda é construída de modo vertical. É o coordenador do NASF que coloca a agenda para os trabalhadores, sem um mínimo diálogo, sem uma construção de sentido daquela agenda, priorizando o atendimento individual ou atendimento coletivo, não deixando espaço para outras ferramentas de cuidado do NASF. Então, tanto a implantação como o início do processo de trabalho do NASF é fundamental que as agendas sejam construídas com as equipes de saúde da família. É nesse momento que a equipe compreende o papel do NASF, sabe o que o fisioterapeuta faz, o que o psicólogo faz, o que o fono faz, como faz. Então, essa construção de agenda compartilhado, ela é a essência do trabalho do NASF. A gente tem visto muito agendas verticais, como eu falei, agendas que não têm espaço para situações de urgência que vêm do território. Não há um profissional de referência do NASF para as equipes de saúde da família. A equipe de saúde da família não conhece a agenda. Naquele dia, o NASF vai estar onde? Então, a equipe não sabe. Então, é fundamental que essa agenda seja compartilhada com toda a área de abrangência do NASF, para que, de fato, seja uma construção de uma agenda transversal. Muitas das vezes tem equipe de saúde da família que não sabe o telefone do profissional do NASF, não sabe o nome do profissional. Então, é fundamental que haja se a gente fala que rede é para além
da disposição de serviços, a rede é costurada pelos sujeitos que compõem esses serviços. Essa rede informal, essa rede de conversas, elas são fundamentais para o fluxo funcionar corretamente de acesso do usuário e acontecendo de modo resolutivo. Então, se não há essa relação próxima de contato das equipes de saúde da família com o NASF, há um prejuízo para o funcionamento. E, por fim, no âmbito das políticas de saúde, aí vale a pena considerar que o trabalho do NASF ele articula também para fora da saúde. Né? Se a gente já parte do pressuposto que saúde não é sinal e sintoma apenas, que saúde não é apenas a ausência de doença, a gente considera que saúde também é acesso à melhoria da condição de vida, a lazer, a esporte, a direitos sociais. Então, toda essa rede que, a princípio, está fora da área da saúde, mas é uma rede complementar que é fundamental que todo NASF, toda equipe de saúde da família tenha essa cartografia e crie fluxo também a partir da surgência, né, da insurgência de uma necessidade de saúde. Né? Eu sempre falo, imagine um pré-natal em que a gestante ela é adolescente, usuária de drogas, grávida de gêmeos e mora numa comunidade de difícil acesso. E não tem renda, mora sozinha ou mora com um companheiro. É um contexto complexo que extrapola a questão saúde, extrapola o pré-natal do enfermeiro e do médico. Então, quanto mais profissionais envolvidos para garantir um acompanhamento mais resolutivo nas diferentes demandas dessa gestante, mais integral, mais esse cuidado. Então, isso vem de uma ação da equipe, isso vem da ação do NASF, isso vem da ação da equipe de saúde da família. Então, a possibilidade de um cuidado integral para muitos usuários depende da oferta de um caminhar que seja facilitado pela rede de atenção à saúde. Então, uma rede que não se conversa, uma rede que não constrói agenda junto, uma rede que não constrói a atuação, onde vai a atuação de um, onde complementa o cuidado, a atenção do outro, é uma rede que não facilita o caminhar do usuário. Funciona, como a gente fala, baseada em crise. Funciona baseada na demanda espontânea, na pressão da demanda. Então, a gente trabalha não mais com uma pressão, a gente tem que trabalhar considerando que tem uma pressão social por ações de serviços de saúde, mas ao mesmo tempo a gente deve trabalhar planejando as ações em território. Então, esse movimento de planejar a ação do território é que precisa ser fortalecido, e o NASF tem um papel fundamental nisso. Ele tem um papel fundamental nessa organização e nesse planejamento do cuidado com as equipes de atenção básica, não apenas com as equipes de referência, mas também com a rede de média complexidade, com os outros equipamentos de saúde. E é fundamental que pactos e fluxos firmados sejam percebidos como mecanismos que facilitem a ação em rede, dentro de um processo de complementariedade e interdependência entre os profissionais e serviços, onde o objetivo é tornar fácil o trabalho cotidiano. Então, uma rede que não se comunica, uma rede que não reúne, que não senta junto. Reunião não é só para discutir número, não é só para dar demanda para trabalhador. Reunião é para planejar o trabalho, mas não apenas o trabalho individual, mas o trabalho coletivo. Seja o trabalho coletivo numa unidade básica, seja o trabalho coletivo dentro, em contato, em relação com a equipe NASF e da equipe NASF em diante. Então, é fundamental que a rede não seja o impedidor do acesso ao usuário. Quando a gente não cuida da rede, desse fluxo, de fato, ela acontece de modo aleatório. Então, é fundamental que tenhamos essa linha de estratégia para o funcionamento da equipe NASF. Lembrar que o caminhar em direção à integralidade é colocar a rede em movimento e fazer acontecer conversações, pactos e fluxos. Então, o que é que lembra vocês uma recepção assim? Então, como as agendas da equipe NASF nas unidades básicas, muitas das vezes, não são pactuadas com as equipes, às vezes não tem sala para atendimento. Às vezes são tantas agendas, você não
você não conhece previamente aquele usuário que você da equipe NASF vai atender. Você não olhou o prontuário antes, você não tem um contexto passado anteriormente para você se preparar, você não tem nem sala. Então, essa relação da equipe de saúde da família com o NASF precisa ser muito bem planejada para que no encontro com o usuário haja de fato um contexto de cuidado. O que essa imagem fala para vocês? Como é que a gente pode olhar essa imagem e pensar a relação entre equipes de atenção básica, equipes de saúde da família e suas equipes NASF? Sua realidade tem alguma coisa a ver com essa imagem? Em caso positivo, em quê? Por que tem a ver? Como é que são construídas as agendas nos municípios de vocês? A equipe NASF participa da construção de sua própria agenda ou vem de modo vertical? As equipes de saúde da família participam dessa construção de agenda com vocês? Vocês conseguem compartilhar? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Como fazer essa discussão de modo que a gente evite essas situações? É um desafio que exige de todos os envolvidos, gestores, coordenadores de NASF, trabalhadores da equipe NASF, trabalhadores da atenção básica, secretários de saúde, que é fundamental que o secretário de saúde compreenda a importância da estratégia NASF, a disponibilidade para encontros. Encontro com o usuário, encontro com o trabalhador, encontro com o gestor participar, tem coordenador de NASF que não senta com a equipe, porque as redes só existem efetivamente no caminho de que cada usuário faz e no movimento que cada trabalhador e gestor realiza. Então, a rede ela é consequência do modo como nós organizamos o trabalho. Então, se as equipes sentam para construir suas agendas, não sentam para planejar os fluxos, a definição de papéis, a complementariedade, a gente tem uma rede que funciona de modo espontâneo, de modo a sofrer influência de todo e qualquer tipo. Esse caminhar ou trajetória assenta-se em alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. O acolhimento, a elaboração de acompanhamento e acompanhamento de projetos terapêuticos, a construção de compromissos entre as unidades de saúde e os profissionais, a identificação adequada de demandas e necessidades na atenção básica, a elaboração de propostas mais consensuais de encaminhamento. Hoje, os encaminhamentos acontecem na rede sem o mínimo acordo de como tem que acontecer. As regras de encaminhamento é simplesmente um papel que alguém assina em algum lugar e pede para ir para outro lugar. Isso não é corresponsabilidade, isso não é vínculo, isso não é a garantia de um acesso responsável para o usuário. A troca de informação é fundamental. Quando há esses encontros e essa discussão em equipe, a gente consegue, de fato, conhecer o lugar do outro, saber como o serviço outro funciona. A oferta de diferentes tecnologias durante a trajetória e até a tecnologia mais eficiente para cada caso, e a essência e a existência de mecanismos de regulação do acesso aos serviços especializados. Então, a média complexidade também depende muito da organização da atenção básica, considerando equipe de atenção básica, saúde da família e equipe NASF. Então, a média complexidade ela sofre também o impacto dessa separação ou dessa fragilidade na atuação entre equipe NASF e equipes de atenção básica. Quanto mais a gente integra o trabalho da equipe de saúde da família e a equipe NASF, mais a gente consegue uma maior eficiência nos encaminhamentos, uma maior construção de uma clínica ampliada, maior níveis de resolutividade, um maior empoderamento clínico dos profissionais, considerando que na equipe NASF nós temos diferentes profissões, há uma questão multiprofissional. E aí é uma figura que todo mundo já sabe, mas é importante lembrar que a atenção primária à saúde ela só consegue ser ordenadora e coordenadora do cuidado
a gente só consegue, de fato, que ela mudar o modelo a partir de uma lógica muito mais protagonista da atenção primária, quando fortalecemos suas ferramentas de cuidado. Né? Ferramenta de cuidado não é apenas a consulta. Ferramenta de cuidado não é apenas o atendimento a sinal e sintoma. Isso acaba sendo atendimento reativo, respostas rápidas. Compartilhamento e discussão de cuidado no que nós estamos falando aqui da equipe NASF toca em 3 pontos importantes. Passa pelo uso de ferramentas de cuidado entre a equipe NASF e a equipe de referência. E quais seriam essas ferramentas? Por mais que a gente ouça muito as equipes falando, durante o curso a gente tem visto uma fragilidade não na compreensão teórica, mas talvez na experiência prática. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem muita coisa prática sendo feita, mas que não é sistematizada como uma ferramenta de cuidado. Né? A primeira é a questão do PTS. Então, a gente vê em diversas experiências de município, equipes NASF, que tem uma ferramenta própria chamada projeto terapêutico. Umas têm um quadro que tem ação, responsável, prazo, qual é o problema. Então, a gente tem um nível de sistematização importante do projeto terapêutico, mas a gente tem uma gama de equipes NASFs em que o projeto terapêutico está disperso nos prontuários. Tem equipe que projeto terapêutico é feito apenas entre a equipe NASF, não entra o usuário, não entra a equipe de atenção básica. Então o projeto terapêutico ele tem uma essência que é a ampliação da clínica. É fundamental que no projeto terapêutico tenha um fator pedagógico em relação às equipes de saúde da família, equipe de atenção básica, ou seja, é na interação com a equipe NASF que eu fortaleço a minha clínica. É na interação com o nutricionista que minha demanda por questões nutricionais, enquanto enfermeiro, o meu empoderamento é ampliado. Eu só consigo isso se eu experimento uma ferramenta de compartilhamento de cuidado. Simplesmente encaminhar uma necessidade para o nutricionista não me dá empoderamento clínico. Eu não construo novos conhecimentos, eu não debato, eu não faço discussão clínica. Então, o PTS é uma experimentação de discussão clínica. É fundamental porque o PTS, inclusive, não apenas ele pode ficar restrito à equipe de atenção básica e NASF, mas ele pode envolver outros serviços além da atenção básica. Ele pode envolver o CAPS, ele pode envolver a média complexidade, o ambulatório. Então, o PTS ele se assemelha a um plano de cuidados em rede. Ele pode chegar a ser um plano de cuidados em rede que estratifica, que coloca um itinerário terapêutico também, propõe a construção de um fluxo prévio em que o usuário vai ter essa linha de cuidado já desenhada na rede antes mesmo de acessá-la. Então, o PTS é uma ferramenta muito valiosa na experiência do NASF e é fundamental que seja revisto como isso está sendo trabalhado por cada equipe. A gente vê essa discussão apenas quando passa o PMAC. Quando passa o PMAC, todo mundo vai discutir PTS, mas tudo que se discute no PMAC, quando a gente vai olhar na realidade, o restante do ano é colocado de lado e acaba que a gente entra nessa grande engrenagem que é a gestão baseada na demanda espontânea. Então, é fundamental que a estruturação do processo de trabalho seja contínua e que essa ferramenta de cuidado esteja presente dentro, por exemplo, de metas. Eu posso iniciar com a elaboração de um PTS a cada 3 meses, a cada mês, a cada quinzena, bimestral, então anual. Então, eu posso trabalhar o PTS como uma meta de cuidado, porque essa ferramenta é muito potente para a construção de articulação em rede. O outro aspecto falando em ferramenta de cuidado, é a consulta compartilhada, que é fundamental que haja um encontro entre diferentes profissionais, da equipe de referência e da equipe NASF. Então, a consulta compartilhada é muito valiosa para o compartilhamento da clínica, para um alcance de maior integralidade diante da necessidade do usuário. E também é importante que essa demanda seja compreendida por parte das equipes de saúde da família, porque muitas equipes ainda estranham o profissional do NASF querer fazer uma consulta junto com o enfermeiro, junto com o dentista, com o médico. Parece que a gente vem ainda muito
levado a nossa experiência de graduação para alguns lugares em que a consulta é apenas individual, ou seja, cada profissional na sua consulta e não há uma integração de uma consulta coletiva, de uma consulta compartilhada. Então, a consulta compartilhada é uma ferramenta de cuidado fundamental que potencializa a gestão de cuidado em rede. E o trabalho em grupo, que é fundamental porque ele tem um fator pedagógico, ele tem um fator terapêutico que a gente pouco compreende na realidade dos grupos que a gente tem ouvido e visto. Por exemplo, a gente não planeja a atividade de educação em saúde. A gente ainda usa a pedagogia da transmissão. A gente ainda faz a barganha com o usuário para que ele vá para a atividade em grupo, para ganhar uma consulta, para ganhar um enxoval, para ganhar. Então, a gente não consegue. Isso tem a ver muito com o vínculo que as equipes de saúde da família têm com a comunidade. Acaba sendo um vínculo tão frágil que, para que o grupo funcione, eu tenho que usar a estratégia do toma lá da cá. Então, é importantíssimo que os grupos tenham sentido, que a experiência do usuário entre em circulação, que os grupos não sejam baseados em doenças, em lógicas prescritivas de condutas. Quando a gente prescreve uma conduta, a gente não consegue alinhar com a realidade da vida da pessoa. Agora, o inverso é interessante. Quando, a partir da realidade da vida das pessoas, a gente consegue construir uma prática mais saudável, uma prática mais terapêutica, a gente consegue atingir ou enxergar o sentido daquilo. E não a gente apenas enquanto profissional de saúde, mas o usuário consegue enxergar sentido na mudança de sua prática. E aí o grupo passa a ter sentido. O grupo passa a ser não apenas um tempo que eu vou passar no posto. O grupo pode se concentrar, por exemplo, em temas que não sejam apenas a doença, mas sejam temas da vida. Que é um exemplo, a gente fala muito de direitos sexuais e reprodutivos apenas nos grupos de planejamento. A gente não fala em direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, entre hipertensos e diabéticos. Principalmente, esse grupo deveria ser prioritário porque é um grupo de risco, no caso de mulheres, para a gravidez. A gente precisa preparar clinicamente pressão, glicemia, para que haja. Então, temas transversais precisam circular os grupos. Na verdade, temas da comunidade precisam vir para o grupo. Quando a gente traz temas da comunidade, quando a gente traz quando o tema vem das pessoas, quando o tema é sugerido pela pessoa, pelo grupo, a gente consegue, de fato, que o grupo se sinta pertencente, as pessoas se sintam pertencentes àquele grupo do posto, àquele grupo da unidade. E lembrando que os grupos não precisam acontecer 100% no posto. É importante que também o grupo vá para a comunidade. E no que toca o NASF, é fundamental que o grupo não seja apenas conduzido pelo NASF, mas e sim, na sua essência, pelas equipes de saúde da família, de modo compartilhado com a equipe NASF, porque também faz parte da estratégia de ação do NASF. Bom, então, as redes de atenção, sendo um arranjo organizativo, ela acontece a partir de movimentos cotidianos de articulação. Então, se a gente não sair um pouco do nosso consultório, se a gente não trabalhar compartilhando a clínica do cuidado com o nosso colega, com a equipe, a gente não consegue garantir que essa rede de fato funcione de modo resolutivo. Bom, fundamental são considerar que, além das unidades de saúde, as redes informais de operação em ação, evidenciando que a vida produtiva se organiza pelas relações, melhor dizendo, pelas conexões entre as pessoas que estão em situação. É a partir daí que se formam as linhas de fluxo horizontal. Então, uma rede que não se conversa, uma rede que não senta, acaba que o fluxo não consegue ser tão efetivo como poderia ser. Então, o NASF é uma das principais estratégias que busca superar e auxiliar na conversão do modelo fragmentado e descontínuo
para uma atenção mais integral a partir da atenção primária à saúde. Então, essa concepção ela acaba distanciando muito da realidade de alguns municípios e algumas equipes que fazem ou só média complexidade, consulta individual, ou só educação em saúde. O NASF é muito mais que isso, o conteúdo é muito mais... E aí se dá o apoio matricial, que é esse compartilhamento da clínica, esse empoderamento das equipes de saúde da família, com a construção de conhecimentos novos, a partir dessa relação, que tem que ser uma relação coletiva, construída de modo planejado, a partir de agendas, de encontros, de reuniões conjuntas. O apoio matricial realizado com as equipes de atenção básica podem ser uma forma de enfrentar a complexidade dos problemas de saúde, porque ampliam a capacidade da equipe de cuidar, produzindo conhecimento mútuo e trocas, além de aproximação e conversações com outros serviços e outros setores. Então, aí inaugura uma referência importante que a gente vem trabalhando, que é o cuidado horizontal em rede de atenção. Então, NASF é essencialmente articulação em rede. Ela é construção articulada de uma clínica que também deve ser ampliada. Então, aí é um conceito de linha de cuidado. Essa imagem que nós vimos, ela expressa um fluxo assistencial. Mas será que é um fluxo seguro? Será que a gente garante acesso através de um fluxo que se dá de modo espontâneo, na regra meramente do encaminhamento burocrático? Ou a gente precisa buscar o sentido, de fato, desses fluxos que nós temos no município, que adquirem uma complexidade ainda maior se o fluxo perpassa o limite do município? Por exemplo, um ambulatório em outro município, um hospital em outro município, uma rede regional. Quanto maior a abrangência territorial dos serviços, mais complexo é esse fluxo, se ele acontece de modo espontâneo. Se a gente senta para planejar junto esse fluxo, ele se torna muito mais factível. Então, isso tudo foi para falar de um conteúdo que ele veio na unidade de aprendizagem 3. Ele veio muito forte através de 2 momentos, que o primeiro momento foi a análise do percurso do usuário na rede de atenção, trabalhamos esse aspecto, e o segundo momento, que são as filas de espera como dispositivos que analisam a rede. Aquela emergência lotada, a gente consegue, a partir dali, tirar impressões de como funciona a rede, como funcionam os serviços que estão afora daquela sala de recepção. Então, foram 2 momentos que trabalhamos nessa unidade de aprendizagem. Bom, os objetivos da unidade de aprendizagem foi análise do funcionamento da rede loco-regional, gestão do cuidado, rede, fluxos, protocolos, filas, tempos de espera, conhecer as experiências de gestão do cuidado e estratégias de integração e articulação, construir e exercitar estratégias de articulação com foco na gestão do cuidado, entrar em contato com ferramentas para articular o cuidado entre diferentes serviços de saúde. Então, com o grupo de educandos, nós temos essa construção de ferramentas, essa prática de estratégias. Então, o momento 7, trabalhamos a partir do foco da análise de um percurso do usuário e a problematização da integralidade e articulação, a articulação e a continuidade do cuidado, que é ofertado pela rede de atenção básica do município. Nós discutimos as práticas de articulação loco-regional e, pensando nos desafios dessa rede, a gente elabora novas estratégias de enfrentamento e novas formas de operar essa rede a partir do cotidiano. Então, nós centramos nessa unidade, nesse momento 7, na análise do percurso do usuário na rede de atenção, a partir de uma situação concreta. Então, cada educando, a partir da sua realidade, escolheu uma situação para analisar a rede a partir desse percurso do usuário no seu território. Então, a partir disso, nós experimentamos um debate sobre novas formas que podemos articular esses serviços. A tríade ela começou com um dispositivo disparador, onde a gente discutiu a trajetória do usuário na rede. Esse dispositivo nós fizemos no encontro, juntos. A microintervenção, que é o que o educando vai fazer no território, ela foi uma ação de articulação no território do NASF,
com a equipe de referência ou serviço de atenção especializada. E a oferta de ferramentas para ação foram os artigos que nós utilizamos. Então, em se falando do dispositivo, antes do nosso encontro, cada educando, cada profissional do NASF que está fazendo o curso, ele analisou, ele teve como tarefa descrever o percurso de um usuário na sua rede, seja um usuário acompanhado por ele ou não, acompanhado de modo indireto, e aí houve uma sugestão de consultar também outras experiências de acompanhamento em alguns serviços. Então, em síntese, foi a experiência que o educando teve de sistematizar um relato de um usuário, de um percurso de um usuário na sua rede. O relato ele tem que ter como base a situação de uma pessoa encaminhada para atenção especializada a partir da atenção básica. Então, essa foi uma diretriz em que cada profissional do curso, cada educando, teve que elaborar ou tem que elaborar para que a gente consiga discutir esse caso no momento presencial. Isso foi feito antes do presencial. Aqui o roteiro sugerido para a entrevista do usuário. Então, a lógica é, a partir de uma entrevista com o usuário, fazer essa análise do percurso que ele teve na rede. Aqui é o roteiro sugerido por nós do curso, dados de identificação, como e quando o seu problema aconteceu, o que você fez desde que o problema aconteceu, quais os recursos e serviços que você procurou para ter uma ideia de quais serviços ele teve que transitar para ter a sua demanda atendida, que resposta ele teve desses serviços, se houve dificuldade para resolver o problema, se houve, quais as dificuldades, se houve algum serviço que se destacou para tentar resolver o problema, qual, por quê, e além dos profissionais da saúde, você procurou algum tipo de ajuda religiosa, práticas alternativas, benzedeiras. Então, através desse roteiro feito previamente, cada profissional educando na sua realidade, dá para a gente, no momento presencial, uma discussão muito bacana dos diferentes trajetos e percursos que o usuário faz dentro de uma dada rede. A gente vai avaliar a rede a partir dessa discussão. E aí, esse relato tem que ter 2 pontos. O caminho percorrido pela pessoa desde a atenção básica, serviços acessados, não só de saúde, mas também de outros setores, e principais dificuldades enfrentadas. Então, são 2 pontos fundamentais que esse relato traga. E no momento presencial, quando todos os educandos e os trabalhadores, educandos que são trabalhadores do NASF, nos trazem o relato, a gente faz essa discussão por subgrupo e discute acerca da elaboração teórica que foi feita anteriormente, que eu fiz aqui, esse trajeto. A rede é fragmentada, é articulada, quais são os pontos de encontro, o fluxo é pactuado, as agendas são construídas, as demandas são planejadas. Então, nós discutimos esses diferentes trajetos, avaliamos com base nesse referencial teórico do caderno e dos protocolos, e a gente destaca nessa discussão os elementos importantes de cada um dos percursos, escolhendo aquele que tem maior potência pedagógica para a gente analisar. Então, cada subgrupo discute seu percurso, elabora escolhe qual é aquele que tem mais potência pedagógica e nós discutimos esse no subgrupo. Então, no grupo, com esse roteiro, com esse percurso pedagógico escolhido, a gente identifica os principais problemas e incidentes críticos que o caso traz. A gente, a partir desses problemas, elabora hipóteses de solução. A gente elabora também questões de aprendizagem na forma de lacunas de conhecimento, ou seja, é um debate de linha de cuidado, é um debate de protocolo clínico, é um debate de perfil assistencial, modelo tecnológico, e a partir disso também a gente constrói propostas de solução para os problemas levantados, para que a gente construa estratégia para a superação. Então, essa é uma experiência de olhar uma rede funcionando a partir do percurso do usuário,
diferentes redes, porque elas vêm a partir de cada realidade do educando, discute esse primeiro momento subgrupo, cada subgrupo escolhe um e a gente discute no grande grupo, fazendo a partir desse percurso que tem mais conteúdo pedagógico, uma discussão mais profunda sobre como superar as lacunas de fragmentação desse percurso. E aí vem as diferentes estratégias. Então, esse é um grande ensaio por isso que se chama dispositivo disparador, para a próxima etapa, que é a microintervenção contextualizada, que é fazer esse mesmo movimento, agora o educando no seu território. E aí, nesse momento aqui, no momento 7, a gente tem algumas opções para os trabalhadores, os educandos, realizarem no território. Fica a partir da sua inserção no território a escolha dessa opção. A primeira é a conversa com o profissional de um serviço especializado. Então, com base na discussão que nós tivemos no presencial, o educando, o trabalhador do NASF, ele vai tentar conversar com o profissional do serviço especializado que recebeu o usuário encaminhado da atenção básica, pode ser um outro caso, uma outra situação, mas ele vai até o encontro do profissional da atenção especializada, encaminhado ou da atenção básica ou do NASF, e vai discutir o caso desse usuário com esse profissional do serviço especializado. Então, essa é uma prévia de uma construção, de uma articulação a partir de uma necessidade de um usuário que vem do território. Então, é uma microintervenção muito interessante que já aproxima de uma construção mais permanente de uma relação naquele serviço, naquele território. Uma segunda opção é uma visita a um serviço especializado, então a gente pede que quem escolha essa opção faça o agendamento ou construa essa visita técnica a um serviço especializado para conhecer a dinâmica. Então, o profissional da atenção básica, o NASF, conhecendo a dinâmica de um serviço especializado, estabelecendo contato com outros profissionais, se possível até participando de uma reunião de equipe dessa outra unidade especializada, para tentar conhecer sua oferta, tentar conhecer como é a admissão dos usuários, como funciona a marcação. Essa visita pode ser feita em dupla ou de modo individual, e é interessante que nessa visita a gente leve alguma discussão de um projeto terapêutico de determinado usuário que está em tratamento daquele serviço. Então, a gente procure nessa visita trabalhar ou fazer surgir entre os trabalhadores da atenção especializada casos de usuário que chegam a esse serviço para que a gente comece a fazer esse movimento inverso. O que é que a atenção básica poderia fazer nesse caso que chegou até você? Como o NASF poderia estar contribuindo para chegar de uma outra forma? Como a gente pode construir um fluxo? Então, essa é uma outra opção. A terceira opção é a elaboração de um projeto terapêutico singular para o acompanhamento do usuário, cujo caso foi seu relato no encontro presencial. Então, quem construiu o seu caso e levou para o encontro presencial e queira voltar e, nesse caso, elaborar um projeto terapêutico nessa situação desse usuário, também é aberta essa opção para que haja a construção do PTS, se for pertinente, ou pode ser outro usuário. A própria elaboração de um PTS, ela pode ser uma ferramenta, um dispositivo de articular rede. Vale a pena voltar, e aí é o que essa unidade sempre, o curso, as várias unidades de aprendizagem, uma puxa a outra novamente em vários momentos, e aqui retoma a necessidade, caso haja necessidade, do educando, do trabalhador, voltar ao que é o PTS, como construir um PTS. A quarta opção é a organização de uma reunião de equipe de apoio matricial com participação de um profissional do serviço especializado. Já é diferente, é convidar alguém do serviço especializado para participar de uma reunião do NASF. Mas com que objetivo? Para que a gente consiga, de fato, construir um fluxo. A proposta aqui é organizar uma reunião de apoio matricial para a discussão de um caso, acompanhado em conjunto pela atenção básica e o serviço especializado. Então, a equipe NASF pode pensar um caso que é acompanhado por ela e pelo ambulatório, pode ser um caso de fisioterapia, pode ser um caso de nutrição, pode ser um caso da psico, enfim.
O serviço especializado não precisa ser clínica médica, pode ser um CAPS, pode ser um outro serviço, uma demanda social também, o CREAS. Então, pode ser um serviço, aí você chama esse serviço para uma reunião de equipe NASF para construir essa articulação e esse cuidado compartilhado em rede. A quinta opção é a identificação e análise de uma linha de cuidado que envolva a atuação do NASF. Sugerimos que, nessa opção, faça a leitura do texto Linhas de Cuidado Integral, uma proposta de organização de rede de saúde que nós fornecemos, e o aluno, a partir dessa leitura, ele vai resgatar o relato que ele fez no encontro presencial e vai, com base na leitura, vai construir, a partir da sua rede loco-regional, uma linha de cuidado que responda à necessidade do seu usuário. Então, é fazer uma composição de um itinerário terapêutico e de uma linha de cuidado para aquela discussão de caso, e inclusive essa elaboração pode ser em conjunto com a equipe NASF. Nenhum das microintervenções é sempre importante que o aluno ou o trabalhador NASF que está no papel de educando compartilhe com sua equipe, porque é um instrumento de qualificação da equipe como um todo. E de posse desse conhecimento, dessa linha de cuidado, ele vai fazer um comparativo entre o real, que foi o percurso que o usuário falou para ele, do que ele construiu a partir da leitura e da análise da linha loco-regional, da rede loco-regional. Então, ele vai fazer um comparativo, e isso é interessante porque pode ser um dispositivo a ser discutido com a equipe de saúde da família, né? Esse comparativo entre o percurso do usuário e a discussão de uma linha de cuidado loco-regional pode dar um bom caldo para um debate com a equipe. E, por fim, da tríade desse momento, tem algumas experiências que ficam disponíveis para os educandos, os trabalhadores do NASF acessarem. São referências pensadas, são referências importantíssimas, muito pertinentes para cada tema, vale a pena todo mundo conhecer. Muitas estão disponíveis na comunidade de práticas, então são 3 experiências interessantíssimas. Aqui são experiências de articulação em rede, 2 experiências também pontuadas que propõem uma base importante para essa reflexão e essa elaboração. Mais oferta de ferramenta aqui para aprofundar. Então, esses 2 textos são fundamentais. Esse da Chiaverini é bacana demais para discutir matriciamento, o que é apoio matricial, como faz, a partir de onde. Então, são 2 referências maravilhosas que ficam à disposição dos educandos, dos trabalhadores NASF, durante a vivência nesse momento. É bom a água de vez em quando. Eu costumo não tomar bastante água durante a fala. Pronto. Bom, falamos do momento 7, que é parte da unidade de aprendizagem de rede de atenção. Agora a gente vai para a unidade 8. É uma unidade muito interessante que ela usa como analisador as filas de espera. As filas de espera nos serviços que vocês têm no município de vocês são potentes analisadores de como funciona a rede de vocês. Quer saber se a rede está bem organizada ou ela não está organizada? Analise a fila de espera, analise a recepção. Esse momento aborda a questão das filas de espera para o atendimento especializado e problematiza o apoio do NASF na ampliação da capacidade de cuidado da atenção básica e na qualificação dos encaminhamentos para outros serviços. Ela se propõe a analisar com maior proximidade as redes que existem no território, onde a equipe atua, onde o educando atua, e focar a atenção no espaço em que o trabalho é realizado. A gente pode não achar, em princípio, uma relação, mas existe uma relação direta entre a existência de filas e o processo de trabalho das equipes. A aposta aqui é na ideia de que o cotidiano pode ser modificado a partir de pequenos movimentos que são desencadeados por cada sujeito que dele pertence. Esse momento foi pensado para continuar a problematização sobre o cuidado em rede
e agora com ênfase trabalhar um pouco o conceito de microrregulação que ocorre na atenção básica. Bom, o exercício da função reguladora na atenção básica, ela vem através, principalmente, da equipe de atenção básica com as equipes de referência, pressupõe as ferramentas de cuidado, pressupõe o uso dessas ferramentas de cuidado, porque quando falamos de função regulatória, não é só a marcação de exame ou consulta, mas é a marcação de exame e consulta daqueles casos que, de fato, eles são casos de encaminhamento. Mas a gente não consegue, de fato, discutir se o caso deve ser encaminhado se a gente não tem um fortalecimento da clínica dentro da atenção básica. Se a gente não tem, por exemplo, um NASF que utilize das suas ferramentas de cuidado. Então, um município em que o NASF não faz essas ferramentas de cuidado, provavelmente a demanda da atenção básica para média complexidade não vai ser tão qualificada. Ela vai ter muito viés. Muito caso que vai para um ambulatório poderia ser resolvido no âmbito da atenção básica. Um caso que vai para um hospital poderia ser resolvido. Ou até mesmo o caso que vai poderia ser melhor resolvido, ou o nível de agravamento poderia ser menor, a compensação do cuidado poderia ser maior se houvesse a utilização dessas ferramentas de cuidado, que é a consulta compartilhada e individualizada, que é o projeto terapêutico singular, que são os trabalhos em grupos feitos de modo mais eficiente, não apenas na lógica da pedagogia da transmissão, mas a partir da experiência do usuário, a partir desse sentido do trabalho em grupo que deve ser revisto. E das visitas domiciliares, individuais ou compartilhadas. Então, pressupõe que a atenção básica, NASF e equipe de referência trabalhem com essas ferramentas de cuidado, e também pressupõe uma discussão clínica, uma discussão dos encaminhamentos, dos casos, um debate clínico. Então, se a gente não consegue que nas reuniões de equipe a gente consiga discutir caso clínico, discutir será que de fato eu consegui fazer o máximo do que eu poderia fazer nesse caso antes de encaminhar. Então, o que acontece hoje é que, como as reuniões de equipe em alguns lugares, ela não tem esse componente clínico, não se discute caso, se discute número, se repassa demanda, é alguém que vem da gestão e verticaliza uma demanda, é organizar uma ação prática, é pouca discussão clínica, se esvazia esse conteúdo, se fragiliza mais a discussão sobre a qualidade do encaminhamento. A qualidade do encaminhamento também pressupõe saber qual é a oferta que está naquele serviço. Será que eu sei, no meu município, o que é que o ambulatório faz? Isso está escrito? O fisioterapeuta que trabalha na reabilitação, a atenção básica, sabe como é que ele trabalha, como encaminhar, que dia. Então, a mesma coisa, o nutricionista. Então, todos esses serviços, a atenção básica precisa, de fato, ter isso na mão, ter isso para que o diagnóstico, a situação clínica seja melhor encaminhada. Nós temos hoje as policlínicas nas regiões. A atenção básica consegue perceber esse encaminhamento para a policlínica, está qualificado, a policlínica tem dado retorno dos encaminhamentos, precisa ser revisto, qualificado. Bom, e para esse momento 8, nós usamos como dispositivo disparador as filas de espera, como microintervenção contextualizada a análise da fila, para uma especialidade que é escolhida pelo educando, e as ofertas de ferramentas giram em torno da regulação e gestão de fila de espera e redes temáticas a partir da atenção básica. O dispositivo disparador, repetindo que é o que a gente faz no momento presencial, vem a partir de uma discussão de caso clínico, de um caso, de uma fila, e aí vale a pena a gente dar uma lida para vocês terem uma noção, até para aplicar no município de vocês uma análise de
de fila de espera. O caso: o problema das filas de atendimento especializado no município de Espera Feliz. Espera Feliz é um município com população de 250 mil habitantes. A rede de serviços de saúde conta com 19 unidades básicas que ofertam uma cobertura assistencial de saúde da família de equipes NASF para 90% da população. No âmbito da atenção especializada, o município conta com 2 centros de especialidades públicos, sendo um municipal e outro privado. Há também a oferta de serviços de apoio diagnóstico, rede hospitalar e maternidade. A regulação do acesso é informatizada. O atendimento para os serviços especializados possui histórico de longas filas de espera para reabilitação e ortopedia. Apesar dos investimentos do aumento da cobertura da população, pela estratégia de saúde da família e de inserção de profissionais de reabilitação na atenção básica por meio do NASF, não houve nenhuma redução significativa nas filas de espera dos serviços, no caso de reabilitação. Recentemente, o gestor municipal foi chamado pelo Conselho de Saúde para responder sobre a demora no agendamento das consultas de fisioterapia. Por sua vez, ele decidiu organizar um estudo sobre a questão. Ou seja, a fila de espera chegou ao ponto do Conselho Municipal querer explicações do gestor se ele contratou fisioterapeuta para o NASF, se ele tem tantos serviços de reabilitação no município, por que tem muita fila de espera? Será que essa gente toda precisava do centro de especialidade? Como é que está a inserção do fisioterapeuta no NASF? Difere do centro de especialidade? O que é que pode ser trabalhado no âmbito da promoção ou do acompanhamento em domicílio ou do acompanhamento nas unidades básicas e não no centro de especialidade? Então, esse aqui é um convite para uma discussão entre os profissionais que compõem essa rede. A partir dessa discussão que nós temos no encontro, cada educando, trabalhador NASF, ele vai fazer no seu território uma análise de fila de espera para uma especialidade, aquela que mais toca a sua realidade. E a diretriz é identificar e fazer análise de uma das filas de espera direcionadas aos serviços especializados de sua rede loco-regional. Para realizar a atividade, sugerimos que você selecione uma fila de espera relacionada ao seu núcleo de conhecimento profissional. Então, isso é importante, isso abre uma porta para a construção, o próprio educando, de uma linha. A fila de espera pode ser eletrônica ou registrada em papel, pode ser obtida na unidade de saúde ou na central de regulação do município. Para tal atividade, sugerimos o roteiro a seguir. O roteiro orientador para análise da fila de espera é a escolha de uma fila de espera, preferencialmente uma escolha com outros atores do município. Então, em todas as microintervenções, a gente sempre sugere e orienta que seja realizada em conjunto com um colega de equipe ou com um membro da equipe de referência, não seja uma mera tarefa de um curso, mas que seja um dispositivo para transformar o processo de trabalho. Então, essa escolha da fila é importante que venha a partir de uma discussão com o colega ou com a equipe. O dimensionamento da fila de espera e do tempo de espera. Então, a gente precisa que essa fila que seja analisada, a gente tenha uma ideia de quantas pessoas tem, a capacidade do serviço, o tempo de espera das pessoas. A gente pode ver listas de espera manuais ou eletrônicas que são apoiadas pelo NASF, aquelas unidades que têm lista eletrônica, que têm regulação. Dá para a gente saber quantas pessoas estão na fila de espera na regulação, qual o tempo que elas têm em média para ter o seu acesso àquele serviço, àquela consulta. Análise dos casos da fila, então motivo de encaminhamento, unidades e profissionais que mais encaminham. Então, o educando, o trabalhador, faz essa análise das filas a partir de quem encaminha, quais são os principais motivos de encaminhamento, para a gente identificar possíveis lacunas, até mesmo lacunas de conhecimento do profissional, conhecimento clínico, conhecimento da rede. Análise dos motivos de fila, rede de serviços existentes, estrutura física, equipamento, insumo, qualificação. Então, a gente faz
uma análise qualitativa dos motivos dessa fila, a elaboração de proposições para o enfrentamento dos problemas, já é uma análise diagnóstica e uma sugestão de estratégias para enfrentamento dessa situação de fila. E nessa discussão da microintervenção, lembrando que, como eu falei a vocês, o curso ele é semipresencial. Nós fazemos o dispositivo disparador no encontro que nós temos mensal no município, no território, naqueles polos que eu falei no início, e a microintervenção é feita entre um encontro e outro. O acompanhamento da realização da microintervenção nós fazemos a partir de fóruns via ambiente virtual da Fiocruz. Nós abrimos fóruns virtuais onde os alunos os educandos, os profissionais do NASF vão compartilhando a sua experimentação, a sua experiência com a operacionalização dessas ações no território. O que conta para a gente, necessariamente, não é a realização em si da microintervenção, mas como o curso é um movimento, é o movimento que ele fez na sua rede para dar conta dessa ferramenta trabalhada na unidade de aprendizagem. E para aprofundamento desse encontro aqui, as ofertas de ação tem uma experiência belíssima, que é o texto de regulação e gestão de filas, a experiência exitosa do serviço de fisioterapia do município de Florianópolis. Também a gente tem uma discussão que a gente propõe para os alunos, para os educandos, profissionais do NASF, que são qual o papel do NASF nas redes temáticas, qual o papel do NASF nas diferentes redes, na rede cegonha. Então, onde o NASF está na rede cegonha? Qual o seu papel no território? Nessas ações propostas por essa rede temática, como o NASF está inserido apenas na educação e saúde, o NASF participa do pré-natal, qualificando o pré-natal com acompanhamento nutricional, com um trabalho de fisioterapia, com o trabalho do assistente social para algumas situações. Então, qual é a inserção do NASF nessa rede temática? Qual é a inserção do NASF na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas? Nesse acompanhamento longitudinal, uma das principais agravos, que é a hipertensão. Como é que tem sido a agenda do NASF no território? E na rede da pessoa com deficiência. O NASF tem uma cartografia das pessoas com deficiência ou que estão em situação de deficiência do território dele. Ele consegue discutir esse cuidado com as equipes acompanhadas, com as equipes de saúde da família. Então, qual é a minha inserção enquanto equipe NASF nesse processo? E, por fim, essas duas unidades, diante desse cenário, a gente espera que o acompanhamento metodológico proposto nessa unidade de aprendizagem, ela contribua para que, de fato, haja uma nova aproximação dos profissionais do NASF com as equipes de referência na temática da gestão em rede, da gestão do cuidado em rede. Então, a gente provoca, estimula, coloca mesmo a discussão da rede de cuidados, da gestão do cuidado em rede em circulação nos diferentes municípios que os educandos, trabalhadores estão inseridos. Então, esse foi que as atividades realizadas tragam indagações, reflexões para o aperfeiçoamento das práticas de cuidado, que é o nosso objetivo principal. Então, o objetivo principal é que o curso ele seja uma ferramenta de qualificação da atuação do NASF no território, mas não apenas do NASF, mas uma qualificação também das equipes de referência, fazendo com que o NASF se aproxime mais das equipes de referência, e o inverso também é verdadeiro, que as equipes de referência, que são as equipes de atenção básica, se aproximem, mas para além da atenção básica, que a gente consiga, a partir dela, articular com a rede que está no meu território, e que faça disso uma questão cotidiana, tá? Esse é o grande desafio.
Então, queria agradecer a vocês, me colocar à disposição para perguntas. Eu acho que uma grande linha que nós trazemos aqui nessas webs é inquietar, é produzir sentido com essa experiência que a gente está vivendo no curso, na realidade de vocês. Eu sei que a realidade de vocês é difícil, é desafiante, vocês estão em contextos variados. A gente fala que o NASF ele trabalha na contra-hegemonia do cuidado. O NASF ele é uma estratégia de saúde revolucionária, porque vocês trabalham com uma lógica que é apoiar outra equipe de saúde. Nós somos formados para atuar clinicamente, atuar individualmente, e vocês carregam na essência do fazer do NASF uma lógica que precisa ser fortalecida, que é a lógica do cuidado e da articulação, tanto para as equipes de referência como para a rede. Então, queria agradecer a vocês e me colocar à disposição. Uma sugestão, Manuel, pode ficar à vontade. Eu acho que a primeira questão, o desafio da agenda é elementar. A gente precisa, de fato, as equipes precisam superar a lógica vertical de agenda. Então, o NASF está para as equipes de saúde da família. Então, se ele está para as equipes de saúde da família, a construção da agenda precisa também estar para as equipes de saúde da família. Isso quer dizer construir de modo conjunto. Então, e eu não consigo construir uma agenda de modo vertical que respeite os diferentes contextos das diferentes equipes. Por exemplo, uma equipe que está na zona rural é diferente de uma equipe que está na zona urbana. Eu tenho variações territoriais de necessidades que a minha agenda vai se comportar enquanto equipe NASF de modo diferente a partir das equipes, a partir do território das equipes, a partir do território das necessidades dos usuários acompanhados por aquela equipe. Então, como é que eu vou verticalizar uma agenda? Mas eu vejo muito, para você que trouxe essa questão, que por mais que discutimos NASF há muito tempo, eu vejo ainda um desconhecimento mesmo de atuação do NASF com base nos protocolos. Eu acho que uma coisa fundamental, leiam o caderno de atenção básica do NASF. Ele carrega o processo de trabalho na sua essência. Ele é uma ferramenta para vocês em reunião de equipe NASF, equipe de saúde da família também, porque o NASF ele também é da saúde da família, não é uma equipe isolada. Interessa para a equipe de saúde da família ter o NASF funcionando bem, alinhada. Por quê? Porque eu vou trabalhar melhor, eu vou trabalhar de modo mais resolutivo, eu vou fortalecer a minha clínica. Então, essa questão de agenda eu sugiro que, de fato, seja revista tanto por quem está na gestão, como por quem está no operacional dos NASF e da equipe de saúde da família. Sejam abertos a discutir a agenda, todos. E a segunda questão é a questão dos crônicos. De fato, nós temos acompanhado, do ponto de vista epidemiológico, o aumento das situações crônicas, das condições crônicas. Então, é fundamental que cada município discuta, porque o que acontece hoje também, você colocou essa questão, é que a gente simplesmente vai atendendo, mas a gente não para avaliar quem são essas pessoas que nós estamos atendendo. Quem são, qual é o seu problema de saúde, é ferida, o que é, quais são os casos clínicos. Então, se a gente começa a compreender qual a necessidade de saúde de cada um e discutir junto qual seria a melhor necessidade de acompanhamento ou até a melhor periodicidade no acompanhamento, qual é o equipamento de saúde que mais consegue chegar próximo a satisfazer essa necessidade. Muitas das vezes o NASF é chamado para apagar incêndio, o NASF é chamado como o único salvador para aquela situação. Então, é fundamental que se chega para o NASF, que vocês sentem, vejam quem são esses casos, quem são essas pessoas, quais são os seus problemas de saúde, o que se tem feito, quais seriam as possíveis outras intervenções que ainda não foram feitas para poder qualificar essa demanda. Tá? Então, é a sugestão que eu faço para essa situação que você trouxe.
Ótimo, Manuel. Acho que pode esclarecer um pouquinho aí os profissionais. Vamos a outra dúvida aqui. Em comentários e tudo. Manuel, o pessoal está perguntando muito sobre como solicitar esse curso, se tem critérios, e se é possível, inclusive, solicitar esse curso do NASF, né? Muitos profissionais perguntaram aqui no bate-papo. Então, esse curso ele é um convênio da Fiocruz com o Ministério da Saúde, Fiocruz ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública. Está acontecendo em todo o país, não é só na Bahia. Está acontecendo em todos os estados. Em todos os estados nós temos profissionais fazendo o curso. Se eu não me engano, foram 1.500 vagas. Teve um edital de seleção de alunos ano passado. Então, se eu não me engano, foi ano passado. E o critério de seleção é um critério público, é um critério de uma carta de intenção, é um critério de análise de currículo, é uma série de critérios. Quem seleciona é a Fiocruz, tá? Nós recebemos a relação dos profissionais selecionados, que teve a validação dos documentos, e aí a gente começa, nós somos também tutoriados por um orientador de aprendizagem. Então, nós aprendemos também no curso, mas é um curso que tem uma seleção pública, é um edital da Fiocruz, em que tem um período, nós estamos na terceira oferta do curso, esperamos uma quarta oferta, porque, sem sombra de dúvidas, na minha vida, na minha experiência enquanto sanitarista e profissional, é o melhor curso de formação que eu já participei como tutor, e também, se eu estivesse participando como aluno, a metodologia é fantástica, é muito bacana. De fato, ela é problematizadora e indutora de transformação. Teve uma pergunta aqui de uma profissional quando você falou lá no início sobre a questão da visita compartilhada ou dos atendimentos compartilhados. Ela perguntou, no caso de um psicólogo, para ele poder fazer essa visita ou esse atendimento compartilhado sem que o usuário se sinta constrangido, né, com a presença de outro profissional, sendo do NAS ou da equipe de saúde da família. Como que seria uma forma, né, de diminuir esse constrangimento? Como que seria isso? Então, é fundamental que essa visita, ele falou visita compartilhada, né? Que essa visita ou essa consulta compartilhada, ela seja construída junto com a equipe de saúde da família. Ela pode vir de uma consulta individual sua, a equipe de saúde da família te encaminhou um atendimento. Você atende aquela pessoa, identifica que a equipe de saúde da família pode ajudar em algumas situações que essa pessoa apresenta. Você conversa com a pessoa e informa ela e pede o consentimento. Se ela poderia entender ou ela topa participar de uma visita, de uma consulta compartilhada. Se ela vê, você constrói essa necessidade, já que você julga que ter o outro profissional vai ajudar no acompanhamento. E tem uma coisa muito importante, quem tem o maior vínculo é a equipe de saúde da família. Então, pressupõe que a equipe de saúde da família tem um maior vínculo com aquele usuário. Então, chamar alguém que, a princípio, tem um vínculo com a comunidade e um vínculo com aquele usuário, a princípio, e se feita de uma forma horizontal com o usuário, para que ele entenda a importância dessa visita compartilhada ou consulta compartilhada, eu não vejo situações de problema. Essa visita, essa consulta não tem que ser imposta para o usuário. Esse é o diferencial. Essa construção da necessidade dessa atuação compartilhada, ela precisa ser compartilhada com o usuário, né? Ter o usuário em cena. Então, é fundamental que todas essas questões compartilhadas elas sejam tanto trabalhadas com o usuário e tantas trabalhadas com a equipe. Porque o enfermeiro ou médico que você chama para uma consulta compartilhada, precisa que no fim da consulta eles vejam a importância de ter feito aquela consulta com você. E aí tem uma questão, é que a partir daquela consulta, determinadas intervenções profissionais, eles vão ter maior empoderamento para fazer, não mais precisando de uma atuação sua na consulta compartilhada. Então, está aí o upgrade
do conhecimento adquirido a partir da experimentação de uma consulta compartilhada. Mas eu aconselho muito que essa consulta, essa visita seja construída junto com o usuário, né? De fato, quando ela é bem construída e o usuário entende que vai fazer de fato bem para ele, é uma equipe que já tem o vínculo, eu não vejo maiores entraves, tá? Qual? Pro final. Ah, tá. Ah, beleza, agora eu entendi. Que você me quis aqui, ó. Essa aqui. Olá, pessoal. Tem mais duas dúvidas aqui, Manuel. Eu sei que já se estendeu bastante essa web. A gente até agradece aqui que o Manuel é parceirão aqui do Telesaúde, já realizou várias webs aqui, inclusive sobre a Rede Cegonha. Tem duas dúvidas aqui de Natália de Rochó, que inclusive também é uma profissional que sempre participa aqui das web palestras aqui E com a deixa eu te gente. falar uma coisa, Juliana. Natália foi aluna do curso, foi educanda do curso NASF. E uma excelente, ela fez movimentos maravilhosos dentro do município dela, Xorroxó, de Xorroxó. Exatamente. Deixa eu ler aqui, então, as dúvidas da Natália. Ela pergunta de que forma o NASF pode atuar diante de muitas tentativas de suicídio e automutilação por adolescentes, que essa demanda tem aumentado bastante. Inclusive, a gente está buscando profissionais para falar sobre, trazer esse tema aqui nas web palestras também. Bora lá, pode ficar à vontade. Perfeito, Natália. É uma demanda que a gente tem visto na Bahia, em todos os lugares. Na verdade, é um contexto nacional. E a primeira questão é, de fato, colocar esse assunto para a gente conversar, né? Para a gente conversar enquanto profissionais de saúde, porque é um agravo complexo, é um agravo que a gente, profissionais, nem todo profissional tem na sua caixa de ferramenta clínica as ferramentas mais apropriadas, é um conhecimento muito específico, a gente precisa muito da psicologia, a gente precisa muito de outros conhecimentos, são estratégias no contexto social da pessoa, são estratégias clínicas também. O que eu posso te falar é que é um problema complexo e que é fundamental que seja discutido entre os profissionais. Eu acho que as melhores estratégias a gente consegue construir quando a gente discute com os profissionais em rede, trazendo um especialista, trazendo alguém que já tem experiência no tema. Eu acho que sua sugestão de fazer uma web, eu não sei se já foi feita, mas sua sugestão de fazer uma web sobre suicídio e automutilação é muito importante, porque o manejo é complexo. Eu tive situações específicas de vivência no meu entorno, que nem o CAPS, na situação que eu vivi, estava hábil, tinha habilidade para lidar com suicídio. Não, nem os profissionais sabiam, nem o psicólogo do CAP sabia. Então, não é todo profissional que tem habilidade para trabalhar com a pessoa que tentou suicídio ou com a pessoa que tem o autoflagelo ou automutilação. Então, o que eu te falo é que um desafio que a gente precisa muito construir um conhecimento para que a gente consiga saber como atuar diante de. Bom, só uma dica em relação a esse assunto. Natália, nós já realizamos provavelmente várias webs relacionadas que inclusive abordam a questão do suicídio, né? Dentre elas a questão da violência sexual, da violência doméstica, né? Que leva os adolescentes a essa questão do suicídio, da automutilação. Esses dois links que eu coloquei aqui no bate-papo agora são dessas web palestras e ali os palestrantes eles dão informações, né, da questão abordar o adolescente, como abordar a família, como proceder nos casos de suspeitas de violência e tudo, para evitar que se cheguem a situações mais graves que a automutilação e até mesmo o suicídio. Mas nós também estamos providenciando aí uma próxima temática para falar sobre a automutilação. Uma outra dúvida, Manuel, para encerrar aqui,
É, vamos lá. A maior dificuldade enfrentada pelo NASF da cidade de Pau-Brasil, Bahia, é a interação da equipe de atenção primária em conjunto com o grupo NASF. Quais ferramentas são necessárias para criar um vínculo maior com essa equipe de saúde para quebrar essa resistência, né? Parece que há uma resistência. Eu acho que uma questão importante é que é tão falada, mas pouco vivida, a equipe de saúde da família entender qual é o papel do NASF. Porque é como eu falei, a gente tem visto que a implantação do NASF acontece e os profissionais da atenção básica não sabem qual é a atuação do NASF, só sabem que vai ter um fisioterapeuta, que vai ter um nutricionista, que vai ter um assistente social, que ele vai atender, mas vai atender de que forma? Vai atender que público, que perfil, que situação. É, e aí você não se discute que o NASF vai fazer projeto terapêutico, que o NASF vai fazer consulta compartilhada, que o NASF vai fazer visita compartilhada, que o NASF vai compartilhar atividade em grupo. Então, se implanta, se preocupa muito com a implantação e acaba que a equipe de referência, a equipe de atenção básica, não constrói esse vínculo, essa percepção de que para o seu fazer como equipe de saúde da família, a presença do NASF é fundamental para qualificar. Então, o que eu vejo numa situação como essa é a busca por uma maior sintonia. Como? Participando das reuniões de equipe. Se as equipes de atenção básica abrirem as portas das reuniões de equipe para conhecer o trabalho do NASF, para que o NASF venha apresentar sua agenda, para que o NASF venha apresentar o que é um PTS, o que é uma visita compartilhada, qual o objetivo, o que é que a gente quer com isso, por que que isso vai ser bom para a equipe de saúde da família, o que é um trabalho em grupo, e aí a gente não pode partir no trabalho em grupo de uma leitura rasa, de que é reunir as pessoas numa sala e fazer atividade. Tem um cunho pedagógico, tem um cunho de promoção à saúde, tem um cunho de redução de danos. Então, eu acho que o primeiro passo são as equipes de saúde da família se abrirem para as equipes de NASF participarem das reuniões, a equipe de NASF também se abrir para participar das reuniões de equipe, levar o seu trabalho para ser construído com a equipe de saúde da família, não é levar simplesmente algo pronto, mas é algo que pode se moldar ao processo de trabalho da equipe, porque a existência da equipe NASF está para a equipe de saúde da família. Então, se minha agenda ela não é construída aos moldes do processo de trabalho, da dinâmica de trabalho das equipes, acaba que a minha agenda se torna vertical. Então, eu vejo esse o primeiro passo. Se eu sou gestor, se eu sou coordenador da atenção básica, se eu sou coordenador de NASF, o meu papel é estratégico nisso. O meu papel é de mediar esse encontro, é de propiciar essa construção coletiva de agenda. Construção coletiva de agenda evita problema de não ter sala para atender, evita problema de carro que não tem para fazer visita, porque quando eu construo coletivamente a agenda, eu construo também uma compreensão dos recursos que eu tenho. E eu consigo construir a agenda com base nos recursos. Aliás, eu consigo construir a agenda com base nos recursos que eu tenho, e o que eu não tenho de recurso, eu tenho como perceber onde eu posso articular com o setor de transporte, mas em tal horário, porque nos outros eu consegui preencher. Então, a construção coletiva de agenda amplia o nosso potencial de trabalho. Quando é uma agenda vertical, a gente tem, de fato, uma fragmentação do cuidado, uma fragmentação do processo de trabalho e uma ineficiência do ponto de vista do acompanhamento do cuidado. Pessoal, acho que podemos encerrar por aqui. Manuel, você quer se despedir do pessoal para a gente poder encerrar? Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que tanto a atenção básica tem feito essa discussão muito bacana do NASF, como o COSEMES tem trabalhado muito para esse empoderamento dos secretários, a partir da experiência do NASF. Os apoiadores institucionais têm feito algumas discussões que movimentam a rede de atenção básica, que movimentam o NASF nos territórios, mas a gente vai ter uma agenda também breve nessa linha do NASF, e eu agradeço muito a presença de todos, um excelente São João, um ótimo forró para todo mundo, e eu queria muito agradecer a todos
por essa web. Foi muito bacana. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.